Se queres conhecer a Namíbia ou se já estás a organizar uma viagem para lá, então este episódio é para ti. Questões como o visto, a vacinação, o itinerário, aluguer de carro, onde dormir e também rede móvel serão abordadas ao longo deste episódio. A Namíbia é um país localizado no sul do continente africano e faz fronteira com Angola, Zâmbia, Botsuana e África do Sul. É um país marcado por diferentes tonalidades de areia, uma vez que conta com dois grandes desertos, o deserto de Namibe e o deserto de Kalahari. Conta com apenas 2,5 milhões de habitantes. Isto quer dizer que ao longo do teu trajeto dificilmente te irás encontrar com outras pessoas. Em relação aos vistos, cidadãos com passaporte português e brasileiro não precisam de pagar, portanto é um visto adquirido à chegada e tem 30 dias de validade. Em relação à vacinação, recomenda-se a toma da vacina da hepatite A, da febre tifoide e também a toma de antimaláricos caso te desloques para a parte norte do país. Ou seja, se visitares o Etosha, já é recomendável que faças esta medicação antimalárica. Dependendo da escala e também da duração, pode também ser recomendável que tomes a vacina da febre amarela. O dinheiro é o dólar namibiano, que segue a mesma cotação que o sul-africano. Portanto, estas duas moedas são aceitas no país e os sítios contam quase todos com multibanco, portanto é possível pagares com cartão. Aconselho apenas a andares com algum dinheiro, não vá algum destes multibancos estar fora do serviço. Isso aconteceu-nos, por exemplo, em Sesrim depois de uma tempestade de areia. Agora, a grande questão que é como conhecer este país. A meu ver, existem 3 possibilidades de conhecer o país. Através de transportes, e isto é válido para conhecer a zona costeira, e a partir daí podem-se ir fazendo diferentes tours para conhecer os sítios que queremos. Podemos também fazer através de boleia ou então alugando um carro. E será nesta última que eu me irei focar, até porque foi a nossa forma escolhida. Em relação a que carro alugar e como alugar o carro, é preciso ter aqui algumas questões em conta. Antes de mais, é preciso percebermos que tipo de estrada vamos fazer. Portanto, se olharmos para o mapa da Namíbia, é possível vermos que existem estradas com diferentes letras. Aquelas que têm a letra de B são as autoestradas e, portanto, são de asfalto, são boas, tirando, se não estou em erro, a B1, que é uma autoestrada que vai até Fish River, e a última parte do trajeto é assim meio chata porque já é de gravilha. As restantes, as que têm a letra de D e de C, são estradas de terra batida ou de gravilha. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que sim, é possível circular pela Namíbia num 2x4, mas o conforto poderá ficar comprometido e também poderá levar mais tempo a chegar aos sítios, porque temos de ir muito mais devagar. Pensando num 4x4, que é aquilo que eu recomendo, e também foi um carro que nós alugámos, temos depois 2 possibilidades, que é um carro com uma tenda no topo ou sem tenda. E aqui é importante pensarmos no bolo financeiro que queremos despender para esta viagem. Alugar um carro com uma tenda fica mais caro, mas se fizermos bem as contas, acampar sai mais barato do que pagar um lodge. Portanto, temos aqui de pensar nestas 2 questões. A outra possibilidade é alugar um carro sem tenda, mas andarmos com a nossa tenda às costas, portanto, levá-la connosco de viagem ou até mesmo adquiri-la na Namíbia. É também importante pensarmos ou termos em conta a parte da assistência em viagem. Temos de ver a apólice e perceber também quanto é que iremos gastar caso aconteça alguma coisa como um furo no pneu. Quanto é que iremos pagar pela sua substituição. E também as condições gerais de circulação. Os sítios em que estamos proibidos de circular, os limites de velocidade, no nosso caso era de 80 km/h em estrada de gravilha. Não podíamos conduzir à noite, tirando
para ir a uns restaurantes próximos do sítio onde estávamos a dormir e aumentar ou diminuir a pressão dos pneus consoante o tipo de estrada. Pronto, e pensando um bocadinho num carro com uma tenda no topo, aqui podem perguntar, mas é confortável dormir nesse sítio? Bom, a maior parte das noites nós dormimos quase sempre assim, em posição múmia, mas tirando isso, tudo ok. E também pode ser que tenham mais sorte do que nós. Aquilo que nós aproveitámos para fazer foi, em grandes cidades como Windhoek, Ludritz e Swakopmund, ficar a dormir em quartos alugados. Portanto, dá para ir balanceando um pouco também a situação. Em relação às bombas de gasolina, acho que também não será um problema para vocês. Nós vimos muito mais bombas do que aquilo que eu estava à espera. E se escolherem um carro, um 4x4, muito possivelmente o carro terá um depósito alterado que irá permitir que façam muito mais quilómetros sem terem esta necessidade de abastecer com tanta regularidade. Portanto, aqui a grande questão então é como escolher a agência. Nós, depois de sabermos exatamente qual o carro que queríamos alugar, começámos a ver vários comentários no TripAdvisor e começámos a enviar e-mails com pedir a disponibilidade para as datas escolhidas e também o orçamento. Este processo foi feito 7 meses antes da nossa viagem e posso dizer-vos que algumas agências já não tinham carros disponíveis para as datas que nós queríamos. Outra questão importante a ter em conta é também se este serviço conta com um transfer. O local onde nós fomos levantar o carro não era no aeroporto e, portanto, tínhamos de ter uma forma de ligação desde o aeroporto até esse mesmo sítio e esta agência já contava com este serviço. Portanto, depois de escolhermos o carro e de já termos feito a reserva do carro, que até tivemos um desconto por ter sido uma reserva feita com algum tempo de antecedência, passámos para a etapa seguinte, que é onde dormir. Recorrendo ao Booking, percebemos que não encontrávamos grandes opções de dormida, por isso acabámos por recorrer a uma plataforma oficial da Namíbia, esta aqui. E isto funciona da seguinte forma: nós dizemos o local onde queremos pernoitar, dizemos se queremos ficar a acampar ou em lodge e passado 1-2 dias úteis dão-nos a resposta com a disponibilidade deste local. Se não for possível ficarmos a dormir nesse sítio, esta agência sugere um outro local como alternativa dentro do mesmo valor. Portanto, posso dizer-vos que a média em camping ficou por 12 € por noite, por pessoa, e nos outros sítios onde nós conseguimos recorrer ao Booking para o Windhoek, Swakopmund e Ludritz, ficou-nos a 23 € em média por pessoa. Ao longo da nossa viagem nós encontramos muitas opções de dormida que não apareciam nem no Booking nem nesta agência que faz esta coordenação. Portanto, isto também poderá ser aqui uma forma ou uma hipótese para vocês. Em relação à rede móvel, assim que chegámos ao aeroporto, fomos, como é habitual, comprar o nosso cartão. E aqui eu posso dizer-vos que é muito importante comprarem um cartão que tenha alguns minutos de chamada telefónica. Isto porque se nós tivermos algum problema com o carro, com alguma questão também de alojamento, aquilo que irá ser útil serão as chamadas telefónicas, até porque o 2G é bomba neste país. O que é que quer isto dizer? Que a maior parte das vezes não terão acesso à internet. Em relação à rota, sabíamos exatamente aquilo que queríamos ver. No primeiro dia, tínhamos pensado em conhecer a capital, mas como o voo atrasou, fizemos uma espécie de visita panorâmica a partir do carro, enquanto partíamos em direção a Fish River para vermos o maior canyon da África e um dos maiores do mundo. De seguida, fomos para Ludritz para no dia seguinte visitarmos Kolmanskop, uma cidade fantasma. Nesse mesmo dia, partimos rumo a Sesrim para explorarmos o deserto mais antigo do mundo. Durante essa noite, presenciámos uma tempestade de areia que se arrastou para o dia seguinte, mas mesmo assim, conseguimos subir a Duna 45 e visitar Dead Valley. Ao sairmos de Sesrim, parámos em Solitaire para provarmos a famosa tarte de maçã. Digo-vos, a fama é bem merecida. Já com a barriga cheia e alguns sacos de empadas, seguimos em direção a Walvis Bay para visitarmos uma lagoa onde é possível avistar flamingos e pelicanos.
Já em Swakopmund, não aproveitámos para fazer nenhuma das atividades que este lugar oferece. Para nós, representou uma paragem técnica para fazermos compras alimentares e para no dia seguinte visitarmos Henties Bay, onde está um navio encalhado, e Cape Cross, que é uma das maiores colónias de leões marinhos. Em Spitskop presenciei um dos cenários mais bonitos da Namíbia e, claro, a paragem neste local permitiu-nos fazer uma visita a Twyfell Fountain, onde existe uma das maiores concentrações de petroglifos em África, e também do Museu Vivo de Damara. Ao longo do trajeto, fomos vendo alguns animais, mas estava na hora de acrescentar quantidade, por isso decidimos ficar 3 noites no Etosha. E uma vez acionado o modo Safari, continuámos o nosso percurso até à região de Zambezi. Fizemos uma paragem técnica em Rundu, onde observei um dos céus mais estrelados, e no dia seguinte fomos para Nepi Camp, onde fizemos um passeio num barco tradicional, o Mokor, e fomos até Bobwata National Park. Foi também o local onde tive um encontro com um hipopótamo. Se ainda não viram este episódio, irei deixar um card com este vídeo. A nossa viagem estava perto do fim, mas fazer o caminho seguido até Windhoek era uma doidice. Por isso, fizemos mais uma paragem técnica, desta vez em Grootfontein, onde conseguimos encontrar o maior meteorito encontrado à face da Terra, com 66 toneladas. Neste episódio apresentei-vos as informações gerais para a Namíbia. Se tiverem alguma questão, não hesitem em perguntar.